Oi, turma, vocês estão bom? Vamos fazer a vista da primeira prova? Então, vamos lá. Bom, gente, então tá aqui a primeira prova, vocês estão vendo apresentando aí. Então, a prova tinha uma questão só, com 4 subitens. Então, a questão dizia assim: considere um biólogo que estudou os efeitos da transposição do Rio São Francisco na quantidade de peixes do rio. Ele queria responder a pergunta: a drenagem do rio para a transposição afeta a quantidade de peixes do rio? Para isso, após as comportas de drenagem do rio serem abertas em fevereiro, o biólogo escolheu um ponto no meio do rio para a amostragem. Nesse ponto, ele usou uma rede de captura para coletar os peixes, jogando a rede e contando os peixes coletados. O biólogo mostrou esse mesmo ponto do rio todo mês, durante um ano, logo 12 amostras. Os dados obtidos podem ser observados na tabela abaixo. Então, tem aí uma tabela mostrando as amostras mensais, de março a fevereiro, e a quantidade de peixes que foi coletada em cada um desses meses. Baseado no caso acima, responde. Então, primeira pergunta: qual tipo de dado amostrado pelo biólogo? Então, claramente, o dado amostrado por ele é um dado quantitativo, visto que ele é um dado numérico. E ele é quantitativo discreto, porque o peixe é uma unidade inteira e não pode ser divisível. Então, são unidades intervaladas, né? Então, aqui claramente é um dado quantitativo discreto, certo? Ou categórico. Segunda questão: construa um gráfico adequado para apresentar os dados da tabela, colocando abaixo dele uma legenda que descreva o que o gráfico apresenta baseado no padrão geral dos elementos. Então, eu não vou construir o gráfico aqui, porque eu imagino que vocês já saibam o procedimento. Mas o gráfico correto para poder representar esses dados é o gráfico de linha, porque as amostras representam posições em uma série, né? Então, ao longo de um ano, são os meses, e os meses estão linearmente, né, em forma de uma série, organizadas ao longo desse ano. Então, remete à ideia de que é um mês após o outro, ok? Então, toda vez que você tem as amostras que estão em uma série, uma linha, em um contínuo, né, em uma sequência, melhor tipo de gráfico é o gráfico de linhas, porque ele organiza as amostras nessa sequência definida. Então, você faria um gráfico de linhas, no eixo Y seria a quantidade de peixes capturados, e no eixo X seriam os meses do ano, representando as amostras. Em cada um desses meses seria plotado um ponto, representando a quantidade de peixes em cada um dos meses. E ligando esses pontos teria uma linha, dando a ideia da continuidade, ok? Então, esse seria o melhor gráfico. A legenda que você colocaria é a legenda que apresenta o que está no gráfico. Então, eu sempre digo para vocês começarem com a variável dependente, então, quantidade de peixes capturados. Em seguida, diga o que é o fator ou a variável independente. Então, ao longo de 12 meses em um ano, e indique, por fim, qual é a peculiaridade da situação, dos dados. Então, em um rio, né, no Rio São Francisco, antes e após, não, após, né, só após isso. No Rio São Francisco, após, então a legenda da figura ficaria assim: figura, por exemplo, figura 1, quantidade de peixes capturados ao longo de 12 meses em um ano após o evento de transposição das águas do Rio São Francisco. Ok? Então, essa seria a legenda. Na terceira questão, ele diz: qual a medida de posição e a medida de variação mais adequada para o dado coletado? Calcule e apresente. Então, como é um dado quantitativo discreto, você poderia utilizar qualquer uma das três, né? Mas a mais indicada seria a mediana, como a medida de posição, e a distância interquartil como medida de dispersão, ok? Então, essa é a resposta: mediana e interquartil, certo? Então, a gente pode calcular, né, qual é a mediana e o interquartil, e calculando a mediana, a gente vai ver que a mediana é 16,5. Como o dado é inteiro, não é adequado usar o vírgula, né, o decimal.
Então ficaria 17 ou 16, né? Eu arredondaria para baixo e colocaria 16. Então 16 peixes. Para calcular o interquartil é preciso calcular o quartil superior, que deu 18, o quartil inferior, que deu 14,75, subtrair um quartil do outro, que deu 3,25, dividir por 2, ou seja, 1,625. Como também não é adequado utilizar decimal, por ser um número inteiro, eu tiro o decimal, fica 1, né? Tiro 0,62 e fica 1. Sempre arredondo para baixo, porque como é um número inteiro, né? Se não chegou até o próximo número inteiro, você tira. Então, eu sempre tiro. Então, seria 16 mais ou menos 1, certo? Essa seria a resposta. 16 mais ou menos 1. Bom, e na última questão, ele pergunta, baseado na tabela de dados e nas respostas das questões anteriores, identifique quantas amostras eram realmente necessárias para responder a pergunta do biólogo e responda se ele mostrou mais ou menos do que era necessário. Então, a gente vê pelos dados que eles representam uma curva ascendente, né, uma curva crescente. Então, à medida que ele vai coletando mais e mais e mais e mais amostras, ele vai coletando um pouco mais de peixe. Então, 6, 11, 14, 15, 16, 17. Quando chega na amostra de outubro, ele captura 18, que é o máximo que ele conseguiu coletar. Depois, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, já fica 18, 19, 18, né? 18, 18, 18, 18, 19. Então, flutua pouco, flutua 1, que é o valor do interquartil. Então, a gente espera que a partir de outubro, ele não precisava mais coletar, porque ele está sempre coletando a mesma quantidade, o que indica que os peixes já voltaram para o rio, já se reestruturaram. Então, não teria mais necessidade de coletar, né? Já mostrou aí que a quantidade de peixes chegou no máximo, não tem como aumentar mais que isso. Então, eu diria que a partir de outubro, já não seria mais necessário ele coletar. Então, a gente vê março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 8 meses. A partir do 8º mês, não precisaria mais dele coletar, tá? Porque a quantidade não varia mais, certo? Então, ele amostrou mais ou menos do que o necessário. Ele amostrou mais do que o necessário, certo? Com 8 amostras, ele já tinha amostrado tudo que podia ser amostrado lá no Rio. Ok? Bom, então é isso. Então, se você faça a correção da sua prova, confira suas respostas, confira a nota que você recebeu, e se você achar que recebeu uma nota diferente do que você esperava, né, para mais ou para menos, acesse o formulário de solicitação de revisão de nota, o link está lá no Siga, e solicite a revisão da nota da sua prova, justificando com qual questão você acha que você recebeu uma pontuação elevada, uma pontuação diferente do que você esperava, e apresente os argumentos que comprovam essa sua afirmação, dizendo o que é que está errado ou o que é que está certo lá, que eu esqueci de pontuar. Ok? Então é isso. Parabéns a todos e boa sorte no restante da disciplina. Muito estudo e a gente se vê na próxima aula. Até breve.